Senhores, senhoras, jovens, companheiros da Rede Amigo Espírita, companheiros da Rádio Boa Nova, o nosso fraternal abraço com votos de muita paz. Gostaria de agradecer a direção desta casa, ao nosso irmão Virgílio e todos os demais que nos acolheram fraternalmente nesta manhã. Agradecer o meu irmão Pedro, de Dores do Rio Preto, que tem nos auxiliado nas viagens pelo Espírito Santo. Ao nosso irmão Fábio, de Vitória, que generosamente nos acompanhou até esta casa. Agradecer a Deus, nosso Pai, que tem nos oportunizado o conhecimento espírita na presente reencarnação. Aos amigos espirituais que nos tutelam a marcha, dando-nos equilíbrio, pacificando o nosso coração, harmonizando as nossas emoções, para que possamos aprender. Na doutrina espírita, aprendemos que somos todos aprendizes. O mestre é Jesus. Costumamos dizer que o governador planetário é o Senhor, os bons espíritos, os professores, e nós, os aprendizes. Não gostamos da palavra aluno, porque a palavra aluno significa aquele que não tem luz. A negativa, lune, de luz. Portanto, aluno é aquele que não tem luz. E todos nós, de alguma forma, trazemos no imo da alma a centelha divina, ainda que em estado germinal. Conta uma história que um homem transitou por muitos caminhos e por muitos descaminhos, e depois de perder tudo o que possuía, adormeceu à margem de uma estrada poeirenta. E no processo de desdobramento espiritual, visitou uma praça muito movimentada. Nesta praça, ele vislumbrou à distância uma loja. Curiosamente, ela trazia no seu frontispício uma legenda luminosa com o nome Loja de Deus. Ele achou curioso. Que loja é essa? Adentrou o recinto luminoso e foi atendido por um ser angelical. Ele disse: que lugar é este? O ser atendeu fraternalmente e disse: aqui é uma loja de Deus. Mas o que vocês têm para oferecer? Aqui, meu irmão, nós temos todas as coisas essenciais, necessárias à felicidade humana. Nós temos sabedoria, discernimento, lucidez, compaixão, todos os valores eternos, todos os valores necessários à plenitude. A vida em plenitude, a vida em abundância, como propôs Jesus de Nazaré. E quanto custa? Indagou o homem sofrido do caminho. Na loja de Deus, tudo é de graça. Mas como pode? Tudo de graça, eu perdi a minha vida buscando o mundo. Como diz o Evangelho, procurei ganhar o mundo e acabei perdendo a alma. E você me diz que aqui é tudo de graça? Tudo o que é necessário à felicidade humana? E ele disse sim. Então me vê logo, pelo amor de Deus. Eu quero sabedoria para saber viver. Eu quero boas emoções para me felicitar. Eu quero caminhar em paz com a minha consciência. Eu quero ter talentos para fazer algo de bom. O anjo disse: um segundo. Foi até a intimidade da loja e voltou com uma sacolinha minúscula e disse: aqui está. O homem aturdido disse: você está zombando do meu sofrimento. Eu perdi tudo que tinha e agora você me diz que tudo que eu preciso está numa sacola minúscula? O anjo disse: abra. Ele abriu e existiam apenas sementes. Ele disse: o que são essas sementes? Esses pequeninos grãos. Na loja de Deus, nós temos todas as coisas necessárias à felicidade humana, à plenitude, à alegria de viver. Porém, tudo nos é concedido em germen, em sementes. Compete agora a você levar essas sementes,
semear no terreno do coração, no terreno da consciência, até que através de suas mãos o bem aconteça, até que essas sementes, depois de cultivadas, se transformem em árvores frondosas e deem muitos frutos. Então, meus queridos, na vida, a doutrina espírita nos fala que toda conquista passa pelo esforço pessoal. Nada nos é oferecido pronto. Por isso que o verdadeiro espírita é aquele que está no esforço de domar as suas más inclinações, de transformar-se moralmente, de conhecer a lei divina, de estudá-la, de senti-la para vivê-la. Conhecimento, informação, no cérebro é apenas informação, no coração, na alma é transformação. Então a divindade, o Pai Celestial, nos oferece todos os talentos em caráter germinal. Compete cada um desenvolver. Essa é a lei do progresso, que acontece no caráter individual e coletivo. Por isso diz o benfeitor Emmanuel, que orientou a mediunidade veneranda de Francisco Cândido Xavier. Emmanuel disse: o Espiritismo é uma obra de educação. Nós que estamos matriculados no Espiritismo, precisamos compreender esse caráter eminentemente educativo da doutrina. Porque uma casa espírita é no mínimo 3 coisas. Primeiro, uma casa espírita é um hospital. Porque aqui, aqueles aturdidos do caminho, aqueles que sofrem, os doentes que somos todos nós, porque foi para nós que o Cristo veio à Terra, nós encontramos recursos magnéticos através do passe, da água fluidificada. Nós encontramos um amparo da espiritualidade amiga, porque determinadas cirurgias delicadas não podem ser feitas no quintal de nossa casa, nem no meio da rua. Necessitam de hospitais especializados e uma casa espírita que tem uma psicosfera superior, que divulga a mensagem do Cristo, que propõe essas diretrizes de renovação. É um hospital onde todos nós somos acolhidos para renovar a alma e o psiquismo, a mente, as emoções. A casa espírita também é um templo, um lugar de conexão com as esferas sutis da vida. Quantos de nós chegamos à casa espírita aturdidos, o pensamento fixado em algo negativo, aquele pessimismo que nos visita, aquela angústia ou aquele vazio existencial? E basta adentrarmos nessa psicosfera, começarmos a conversar um pouco sobre a doutrina abençoada, falar do Evangelho do Cristo, desses princípios eminentemente iluminativos, e vamos tirando os plugs mentais das faixas negativas da vida. Porque a vida espiritual, ela não é uma coisa única, ela é composta de várias dimensões, de várias faixas. E sofrer uma obsessão espiritual não é necessariamente ter um espírito desencarnado conectado a nós. Basta descermos a nossa vibração e vincularmos o plug do nosso psiquismo, da nossa mente, numa faixa negativa. Quantas vezes estamos sofrendo, mas não é necessariamente um espírito que está sofrendo ao nosso lado, emanando a sua vibração perturbadora. Nós adentramos uma faixa negativa. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. A nossa riqueza é aquilo que alimentamos primeiramente dentro de nós. Então a casa espírita é um núcleo de luz, um espaço preparado para que possamos receber os benefícios do alto. Então é um templo, um lugar específico. A grande proposta é levarmos esta luz para fora dos arraiais espíritas também. Ontem eu fiquei muito feliz, estávamos no hotel em Vitória, Sol da Praia, e quando abrimos o jornal, o Pedro, que é o médio de transporte nosso no Espírito Santo, abriu o jornal e veio e falou: aqui, Rossano, e estava a divulgação desta palestra no jornal. E eu já comecei a compreender o trabalho do irmão Virgílio e de outros companheiros de divulgar, porque Emmanuel fala que a caridade que deve ser permanente, a maior caridade que se faz para com a doutrina espírita é a sua divulgação.
levar a mensagem do Consolador que Jesus prometeu no Evangelho de João, nos capítulos 14 e 16, e se encontra na Terra há mais de 150 anos. Mas se a casa espírita é um hospital, se a casa espírita é um templo, a casa espírita é também uma escola de almas, uma escola abençoada, onde todos, à luz da razão, somos convocados, convidados a compreender os ensinamentos espíritas. Educar é a missão do Espiritismo, mas não é uma educação livresca, não é apenas uma educação intelectual. Eu já li toda a codificação, estou pronto. Em absoluto. Eu costumo carregar livro para onde vou, para as escolas onde trabalho, sou vice-diretor escolar numa instituição, professor noutra instituição. Para onde eu vou eu tenho livro. E alguns companheiros dizem: Rossano, mas por que você carrega tanto livro? Enquanto esses livros não estiverem dentro de mim, eu não vou parar de carregá-los. Não é por quê? Porque em outros tempos, em outras vidas, certamente eu carreguei outras coisas. E me lembrei de Chico Xavier. Dizem que Chico, certa feita, estava passando em frente a um barzinho com um amigo pessoal. Olharam para o barzinho e tinha um grupo de jovens jogando sinuca. Era um dia de semana, à tarde, e os jovens jogando sinuca. O companheiro de Chico olhou e disse: que coisa lamentável, né, Chico? Esses jovens, nesse horário, vão ficar aí a tarde inteira jogando sinuca. O Chico olhou, meditou e disse ao companheiro: Emmanuel está dizendo que na vida passada aqueles jovens, no lugar de tacos de sinuca, usavam espingardas. Então estão substituindo, já estão melhorando. A cada reencarnação, um passo à frente. Então vamos prosseguir na nossa caminhada. O Espiritismo vai nos dando segurança pessoal. É uma obra de educação, sem sombra de dúvida. Educar, do latim ex, ducare. Ex para fora, ducare, puxar, é muito mais do que instruir. É fazer acender a luz de cada um. Mas isso é muito antigo. Sócrates, o grande filósofo grego, que Allan Kardec coloca como, ao lado de Platão, os precursores da ideia cristã e da ideia espírita, no início de O Evangelho segundo o Espiritismo, Sócrates já propunha aquela atividade que ele denominou de maiêutica, que significa parto de ideias, em homenagem à sua mãe, que era parteira. Sócrates dizia que a luz já está dentro de nós, que nós precisamos podar arestas, burilar o homem. Somos uma pedra bruta, cheia de pontas. Estamos no rio caudaloso da vida, para podar essas arestas e deixar brilhar a luz que carregamos no hino da alma, que é a nossa herança divina, porque somos lucigênitos, filhos da luz. Aqueles que ainda estão no mal, que é apenas um estágio de ilusão, eles apenas estão precisando podar as arestas. Mas na escola terrena há várias formas de podar arestas. No movimento espírita a gente costuma dizer: quem não vai pelo amor, vai pela dor. Por conta disso, escrevemos um livro intitulado Evolução pelo Amor. Porque depois de muita pesquisa e de muito esclarecimento, buscando sintonia com os benfeitores, compreendemos que o que promove a evolução não é a dor, é o amor. Mas então o porquê da dor? Muitas pessoas pensam: a dor é castigo divino. Quando eu estava lendo, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, encontrei uma frase que me chocou e eu coloquei o pé no freio. Dizia lá: a dor é bênção que Deus envia aos seus eleitos. Eu parei a leitura. Falei: peraí, como que a dor é bênção que Deus envia aos seus eleitos? Quem vai procurar dor? Quem quer essa bênção? Mas com o estudo permanente e amando profundamente essa doutrina, que veio trazer luzes, esclarecimentos, porque eu transitei por várias escolas desde muito jovem, pesquisando e estudando, até que na faculdade, um irmão, um amigo pessoal, que há 6 anos era evangélico, me disse: estou lendo
uma obra fantástica. Ele era pregador evangélico há 6 anos. E ele disse: eu estou lendo O Céu e o Inferno de Allan Kardec. E eu me recordei, sendo filho de família católica, minha mãe, por sinal, é espiritólica. Para quem não sabe o que é um espiritólico, eu explico antes de continuar a palestra. É um católico que está gostando do espiritismo, que está encontrando luz, entendimento. Então ela vai à igreja, coordena um grupo de reflexão católico, e ela é uma grande difusora da doutrina espírita, porque ela pega a mensagem dos espíritos, dobra lá embaixo aquele pedacinho onde está Bezerra de Menezes, André Luiz, Emmanuel, e leva para o grupo de reflexão. O pessoal lê e fala: isso é do Espírito Santo. Eu falo: e é mesmo, mãe, porque o Espírito Santo, diz Emmanuel em Paulo e Estevão, ninguém deverá ignorar que Espírito Santo designa a legião de espíritos santificados na luz e no amor, que cooperam com Cristo desde os primeiros tempos da humanidade. Então a minha mãe é uma grande difusora dessas mensagens que iluminam e que consolam na Igreja Católica, porém frequenta toda a reunião que eu coordeno, toda segunda-feira, e somente não está aqui conosco porque a minha esposa, eu tenho 2 filhos pequenos, a minha mãe ficou com pena de deixá-la, porque na cidade minha esposa não tem familiares. Então já tinha o Pedro, que é o médico de transporte, já tínhamos vários compromissos, porque falamos sexta-noite em Vitória, fizemos um seminário de manhã em Vitória, ontem à noite em Guarapari, estamos aqui agora, e à noite concluiremos a tarefa no Grupo Espírita Irmão Tomé, novamente em Vitória. Então seria um tempo longo, e ela não quis deixar a nora. Nem toda nora é aquela que caiu do céu, nem toda sogra, porque tem sogra que cai do céu, a vassoura quebra, ela cai no colo da pessoa. Mas voltando à frase, a dor é bênção que Deus envia aos seus eleitos. Como é bênção? E eu fui estudar e me dei conta que se não fosse a dor, nós desencarnaríamos sem perceber. Se você tem um problema renal e não há uma dor sinalizando o problema, você pode desencarnar. A dor, quando chega, é um sinal. A dor, quando chega, é uma forma da vida dizer: mudança, mudança, é preciso mudar. Então, se até do ponto de vista orgânico a dor é uma ajuda, uma orientação para que você busque o médico, a terapia específica, a casa espírita, do ponto de vista espiritual, a dor é sempre esse convite à renovação. Os espíritos nos dizem: a dor é um convite da vida para que aceitemos uma entrevista com Deus. Todos aqueles que estão cansados, venham até mim, propôs Jesus, e encontrarão alívio. Eu sou o bom pastor, afirmou Jesus. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então Jesus é o primeiro Consolador e prometeu a vinda de um segundo Consolador, que em seu nome realizaria no mínimo 2 tarefas: relembrar em espírito e verdade, diretamente, tudo que ele havia dito, e dizer coisas novas. Ipsis literis está no texto de João: tenho ainda muito o que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, o Consolador, o Santo Espírito, ou o Espírito Santo, que é o grupo de espíritos superiores, relembrará tudo o que eu disse e dirá coisas novas. Falará diretamente a respeito do Pai. Por que diretamente? Normalmente as religiões respeitáveis, respeitamos a todas, porque cada religião é uma escola religiosa atendendo a um nível consciencial. O companheiro que está lá no catolicismo, se ele está se empenhando, como perguntar ao Dalai Lama qual a melhor religião? Aguardando a resposta, que seria o budismo, na opinião dele, talvez. Ele disse: a melhor religião é aquela que nos torna melhor. Se o irmão está lá no catolicismo, trabalhando, se renovando, está melhor, muito bem. Quer buscar mais conhecimento? Aí está a doutrina. Está lá no protestantismo, está melhor? Muito bem. No budismo, onde estiver. O espiritismo é um material mais direto. A revista Época divulgou que a religião espírita, colocaram, o espiritismo transcende bem a questão de religião.
Religião é religião ou não? Depende do seu conceito de religião. Se religião for sacerdócio organizado, ritualística, paramentos específicos, dogmas nem sempre racionais, ele não é religião. Mas se religião é essa reconexão ao divino, a Deus, que está imanente dentro de nós e transcendente fora de nós. Como escreveu o apóstolo Paulo, nele estamos, nos movemos e existimos. Estamos em Deus e devemos acender essa luz da alma para nos conectarmos à divindade. Ele é uma religião por excelência. Então o Espiritismo, ele traz essa proposta de iluminar consciências. Se o indivíduo precisa de um alimento mais sólido, de um entendimento, perguntaram a Chico Xavier: Chico, o Espiritismo te trouxe felicidade? Ele disse sim, através do entendimento. Como é bom compreender, meus irmãos. Como é difícil sofrer sem saber porquê e sem saber para quê. Também não basta saber só o porquê. Ah, você está sofrendo, meu irmão? Porque na vida passada você fez tal coisa? Porque você deve ter sido um usuário de drogas? Porque você deve ter roubado muito dos outros? Sim, somos de ontem e nada sabemos, diz o livro de Jó, no capítulo 8, versículo 9. Mas não basta saber porquê. O porquê são as causas. Devemos nos perguntar: para quê? Toda dor é um convite à mudança. É um convite para que alcancemos novas metas. Em momentos difíceis, abre-se o horizonte mental. Eu acompanhei pela TV, e certamente os senhores também, uma doméstica, uma serviçal doméstica, que estava limpando uma vidraça no alto de um edifício. Desequilibrou-se, caiu, machucou-se gravemente, ficou tendo várias limitações na sua locomoção. Foi ser entrevistada. E foi um choque a entrevista da jovem, porque ela disse: foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Mas como? Porque eu vinha de um processo de desânimo, de desinteresse pela vida, e de repente esse susto me fez valorizar a vida. A oportunidade está aqui. Então a dor, dizem que os anjos, simbolicamente, são despertos com toques de harpa, mas as pedras com dinamite. O toque da harpa seria o convite do amor. Vem hoje. É o que Jesus disse àquele jovem mancebo: vem hoje. E muita gente aguarda a dinamite para vir. Temos um amigo pessoal médico que nos narrou recentemente uma experiência. Ele muito cedo vinculou-se ao movimento espírita e dali a pouco chegou a ser dirigente de uma casa espírita numa cidade vizinha nossa. Mas médico, ele montou uma clínica e se tornou alguém muito bem sucedido economicamente. Os trabalhos se ampliaram e ele foi cada vez trabalhando mais, associou-se a um primo também médico, e a clínica cresceu e passou a não ter tempo. Não ter tempo para a doutrina, não ter tempo para os estudos, não ter tempo para as palestras, muito menos para dirigir a casa espírita. E enveredou-se pela vivência comum. Diz um psicólogo russo que há dois tipos de seres humanos na Terra: os que vivem só dos ombros para baixo, sexo, alimentação e repouso, o que é natural. Mas aqueles que, além de sexo, alimentação e repouso, buscam os valores da alma, o ideal científico, artístico, religioso, um trabalho no bem, como na Índia. Na Índia, até os 18 anos, a pessoa pertence aos pais. Dos 18 aos 50, a família que edificou, esposa, esposo, filhos. Dos 50 em diante, pertence à sociedade. Vai trabalhar ainda mais. Quando eu me tornei espírita, uma das maiores alegrias foi compreender que nós trabalharemos sempre. Freud disse, o pai da psicanálise, que a vida é sintetizada em duas coisas: amor e trabalho.
E quando eu vi, porque tem religião que às vezes nos fala que a gente vai para um céu contemplativo, e que a gente vai ficar contemplando. Falou, quem quer ir para o céu? Todo mundo. Por que trabalho? Se Jesus trabalha, e nós então, quanto não temos que trabalhar? E quando eu li o livro Nosso Lar, quem mais trabalha em nosso lar? O governador. O governador é aquele que mais trabalha, que não tira férias quase nunca. Então, olha que conceito. Jesus falou no meu reino, o maior será aquele que mais serve. Porque os discípulos, apóstolos, disputavam primazia. Quem é o maior? Quem é o menor? Quem é o melhor de todos? E Jesus ensinou, quem desejar ser o maior, seja o que mais serve. Então é essa a grande proposta, inclusive, que todas as empresas estão adotando. O bom chefe, o bom patrão, que dirigiu uma casa espírita, abandonou a tarefa porque faltava-lhe tempo. Uma professora minha, muito antiga, dizia, tempo a gente não tem, tempo a gente faz. Eu falo para os meus alunos do ensino médio, eu tenho alunos do ensino médio, tempo você faz. Tempo para ler, se não lê, porque não quer. Ah, mas dá um sono, fala para sua mãe, faça uma garrafa de café, que eu vou ler um pouquinho mais. Eu preciso ler. Escreveu mal aquele que não lê, mal fala, mal ouve, mal vê. E eu acrescento, e mal escreve. Porque quem não lê vai escrever o quê? Não tem nem ideias e não tem repertório linguístico para materializar a ideia que não tem forma. Isso aqui para nós é mesa, para o americano é table. É a mesma ideia vestida com uma roupagem diferente. Repertório linguístico. Se você não lê, se você não enriquece a sua forma de falar, quantas vezes você quer dizer algo e não consegue? Você sabe o que é. Dali a pouco vem alguém e diz, e materializa no campo sonoro ou no campo da escrita aquela ideia. Então esse irmão afastou-se do trabalho por falta de tempo. Numa das cirurgias que ele realizava, eu estou narrando o fato, porque ele mesmo narra em algumas palestras, me contou com muitos detalhes a experiência. Ele contaminou-se com uma bactéria muito séria, que de cada 10 pessoas contaminadas, somente 3 resistem. E ficou muito mal. Adoeceu gravemente, teve que parar o trabalho, e decidiu retornar, depois de alguns anos, à casa espírita. Retornou querendo trabalhar como doente mais grave. Foi se recuperando, e no ano de 2010, no mês de setembro, já bem melhor, integrado à casa espírita, não como dirigente, mas integrado, frequentando, ele decide fazer uma viagem à Mansão do Caminho. E ele narrou que estava lá num grupo imenso, aguardando o orador Divaldo Franco, que faria uma palestra. Divaldo chegou, olhou para ele, sinalizou, sem nunca tê-lo visto, e ele só conhecia Divaldo pela TV, pela internet. Ele foi até lá. Quando ele estendeu a mão para cumprimentar o Divaldo disse, tudo bem, doutor? Voltou rapidinho para a doutrina, né? Diz ele que quase caiu sentado. Falou, pelo amor de Deus. Falou, estamos voltando. E o Divaldo disse assim, no mês de abril você estará pronto. Aí ele ficou aturdido, uma emoção muito forte, chorou bastante, sentou no canto lá e ficou. Mas não entendeu o recado. No mês de abril você estará pronto. Pensou, será que em abril eu estou viajando? Será que em abril eu estou desencarnando de vez? No mês de abril eu estarei pronto? Estou doente, me tratando, uma doença grave. Venceu 2010, iniciou 2012, esqueceu daquilo, recuperou-se bem. Quando chegou em abril, a dirigente do Centro Espírita Ismael Gomes Braga, onde ele frequenta na cidade de Carangola, Minas Gerais, o chamou e disse, doutor fulano, eu quero fazer um pedido. Estou saindo da direção, as eleições agora, gostaríamos que o senhor assumisse a direção da casa, após a eleição natural, após a gente conversar. E aí ele lembrou do Divaldo, no mês de abril, você estará pronto. Estou narrando isso para falar que o trabalho é uma bênção. O galho não pode sair do tronco, porque ele é seca e é atirado ao fogo. Qual a simbologia disso?
O tronco é a mensagem. O tronco traz a sua seiva. A seiva é a mensagem, que vem através de um livro, de uma palestra, de uma reflexão, de um atendimento fraterno, de todos os trabalhos sérios realizados nessas casas de iluminação espiritual, que são as casas espíritas. Então é a seiva. Se nós nos afastarmos, nós temos um passado muito grande, de muitas experiências. O homem velho ainda está em nós, meio que adormecido, mas de vez em quando ele ressurge. Tem gente que acha que se conhece o espírita pela sua ação. Que palestra que ele faz. Ele ajuda na promoção social. Também. Mas quer ver a hora que o espírita se revela mais plenamente? Porque todo o trabalho de divulgação, de atendimento, de socorro, é uma ação do espírita, do cristão. Mas o espírita se apresenta mais ainda na reação. Na hora que pisa no seu calo, é a hora que o homem velho, que é o subconsciente, tudo que nós fizemos nas vidas passadas. Tem gente que fala, o passado não existe. Não existe mesmo não, porque ele está presente no agora. O passado está todo em nós. Vou dar uma amostra disso. Simples, singela. Uma jovem casou-se e apresentou um quadro de muito problema na área da sexualidade, apresentando total aversão ao seu esposo e aos relacionamentos sexuais. Ninguém conseguia entender. Fisicamente perfeita, ela apresentava aquele quadro. E de repente, depois de muita luta e sofrimento, que as pessoas têm dificuldade de falar de determinados temas, só que é algo como o ar. Pode ser uma bênção e pode estar contaminado. É através do sexo que chegamos à Terra. Sexo é criação de Deus, é fonte de vida. A energia sexual, que Jung chamou de libido, é a energia básica para todos os trabalhos nobres da Terra. A ciência, a arte, a religião, tudo usa da mesma energia. Os seres vão evoluindo, pegando essa energia e sublimando. Como aconteceu com Chico Xavier. Ele sublimou a energia da sexualidade, por não se vinculou sexualmente, e direcionou essa energia para a psicografia. Divaldo tem sublimado essa energia para a palavra. O homem fala não sei quantas horas sem beber um copo d'água. Eu já estou quase sorvendo o meu todo. Então vejamos, é a mesma energia. E essa jovem casada tinha esse problema. Foi para uma terapia especializada. Num processo de regressão, que somente deve ser feito por especialista da área, não é uma tarefa de casa espírita, é uma tarefa de psicólogos, psiquiatras que se prepararam a TVP, terapia de vidas passadas, ou apenas a regressão. Ela fez uma regressão não à vida passada. A regressão dela foi somente até o bercinho, onde encontrou a gênese, a causa do seu problema. Ela era, na infância, pertencia a uma família muito humilde, muito pobre, e ela dormia no bercinho, no mesmo quarto dos pais. E pequenininha dentro do berço, ela acompanhou durante muito tempo o relacionamento sexual dos pais. Porém, ela não tinha discernimento para compreender aquilo. E aquilo ficou cravado nas carnes da alma, no seu subconsciente, como uma agressão do pai para com a mãe. Porque ela não sabia, ela estava pequenininha ali, via e ficava quietinha. Cresceu, tiraram-na do quarto, cresceu, ficou moça, casou-se, esqueceu daqueles elementos. Mas lá no subconsciente havia um registro. Sexo é agressão. Ao fazer a regressão, ela fez a catarse, jogou para fora o trauma, equacionou a problemática, curou-se. Então nós somos mesmo de ontem e nada sabemos. Nós temos que trabalhar permanentemente. Estudar, trabalhar para viver. O espírita tem 3 momentos. O primeiro momento entra na doutrina. Como? Assiste uma palestra, lê um livro. O
segundo momento, a doutrina deve penetrar-nos a consciência, o entendimento, o sentimento, para alcançar a terceira fase, que é a mais difícil. A doutrina sair de nós, através de palavras, através de atitudes. Nos momentos mais difíceis, às vezes somos testados. E Emmanuel nos diz: Deus não faz sintonia com o desespero. Na hora que a coisa fica mais difícil, meus irmãos, diz-nos Joana de Ângeles, o socorro não vem do sul, do norte, do leste ou do oeste, ele vem do alto. Silencia a alma. André Luiz nos fala que a mente humana é como um lago. Se o lago estiver turbulento, não reflete nada. Mas se o lago pacificar, reflete o brilho das estrelas. Se a gente acalmar a mente, orar, sintonizar com as esferas superiores, a resposta vem. Batei e abre-se-vos-á, buscai e achareis. O Espiritismo nos leva ao encontro com a vida plena, a vida interior. A vida de fora é sempre o resultado da nossa visão pessoal. Vejamos que Jesus transitou pela terra. Teve tristeza? Teve. Mas quem disse que o contrário de felicidade é tristeza? Não é. O contrário de felicidade não é tristeza, é insatisfação. Insatisfação é o contrário de felicidade. O que é insatisfação? Tem gente que nunca está bem com o que tem, quer sempre mais e nunca vai encontrar a plenitude. Porque a base da plenitude é a vida interior. Não estamos dizendo que a vida material não tem importância. Visitemos o livro dos Espíritos. O que é felicidade? Os Espíritos disseram a Allan Kardec: a felicidade na Terra se fundamenta em 3 elementos: posse do necessário, consciência tranquila, fé no futuro. Vejamos, a Organização Mundial de Saúde diz que saúde verdadeira é saúde física, emocional e econômica. Falta o feijãozinho com arroz em casa para ver se alguém tem paz no coração. Não tem. Há muitas famílias se perdendo harmonicamente por fatores financeiros. O sujeito não dorme porque deve na praça. Então, meus irmãos, espiritualidade é um todo. Ah, agora eu me espiritualizei, não mexo com nada, estou distante, estou lá, só medito. É muito fácil subir a montanha para meditar. Eu quero ver descer a montanha para conviver. Desça a montanha para lidar com a vida real. Leonardo Boff, que é um teólogo católico e que escreve livros fantásticos, que foi até agora criticado por Roma, porque a sua teologia, segundo a Igreja Católica, fere os princípios, mas Leonardo Boff é um espiritualista fantástico. Ele diz que a espiritualidade legítima é aquela integrada à vida real. Não é se afastar do mundo para viver com Deus, é levar Deus ao mundo. O primeiro símbolo do cristianismo não foi a cruz. Quem sabe? Foi o peixe. Algumas bíblias católicas trazem um peixinho na capa, já viram? Protestantes também. Por que o peixe? Há uma simbologia linda do peixe. O peixe, ainda que mergulhado nas águas salgadas do oceano, quando ele é pescado, você precisa temperar as carnes dele, porque ele não se contamina pelo oceano, ainda que viva dentro do oceano. Esse é o cristão. Esse é o cristão espírita. Vive no mundo sem ser mundano. Jesus nos convidou a sermos luz do mundo e sal da terra. A luz ilumina, traz entendimento. E o sal? O sal tem 2 funções. O sal conserva um alimento e o sal dá tempero ao alimento. O cristão, o espírita autêntico, tem que ser sal.
preservar as boas instituições, tudo aquilo que é bom na sociedade, trabalhar em benefício delas, toda instituição do bem, toda obra do bem, que auxilia, que ilumina, que embeleza, até as obras de arte. Quando eu cheguei aqui, que eu vi vocês colocando coração e alegria e música, eu também sou músico. Da próxima vez vou trazer meu saxofone, se o senhor autorizar, nós vamos tocar juntos, tá bom? Tá ok, Virgílio? Eu toco sax, faço um barulho, desde muito jovem, meu pai era maestro. Então eu vou trazer um saxofone. Que coisa boa, que psicosfera. Eu quero até abrir um parêntese, porque é tão bom quando a gente chega numa casa espírita tão alegre, porque o Evangelho, a Boa Nova, é notícia de alegria, não é frivolidade, é alegria. Às vezes nossas casas, tem casas tão silentes, tão circunspectas, a pessoa entra e sai e ninguém diz, entrou e saiu e ninguém viu. E aqui não, é impossível entrar e não receber um abraço e um coração no peito, e você já sai iluminado e pronto para a palestra e pronto para a vida. Isso é cristianismo. Os primeiros cristãos se beijavam na face, se abraçavam. A própria eles chamavam de ósculo santo, um beijo na face. Jesus, inclusive, foi o único homem da terra, talvez traído por um outro homem com um beijo. Então vejamos, meus irmãos, essa proposta de iluminação, de crescer, de compreender o significado da vida. Nós estamos na terra não para sofrer, nós estamos na terra para evoluir. A dor é escolha nossa, opção nossa. Aquela jovem tinha aquele trauma da infância. Quantos traumas nós trazemos? A renovação, para se encontrar a vida plena, é renovar esse subconsciente, é renovar esse passado. Como, Rosana? A doutrina diz, o apóstolo Pedro há 2000 anos escreveu: o amor cobre multidões de pecado. Mas como assim o amor cobre multidões de pecado? O bem que se faz, a caridade, anula o mal que se fez. O bem que se faz anula o mal que se fez. E o que é o mal? É um estágio ilusório. O mal que nos faz mal não é o mal que nos fazem, é o mal que nós fazemos. Esse é o mal real. Ouvir isso às vezes é difícil. Mas eu estou sofrendo, minha sogra me persegue, não sei quem me persegue. Não. Se você é perseguido, você está na melhor condição. Infeliz é o perseguidor, porque o perseguidor está se comprometendo ante as leis divinas, e o perseguido pode administrar e crescer, pegar cada pedrada e edificar o seu castelo de paz, de consciência tranquila. Como dizia Sócrates, a felicidade é o resultado de uma consciência tranquila, de um coração pacificado e de uma conduta reta. Caridade no Espiritismo é algo muito amplo. Essa caridade que nos leva ao encontro com a vida. Os Espíritos disseram, na questão 886 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou: qual o significado de caridade? Os Espíritos responderam: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Benevolência para com todos. Então não é só para com os pobres, é para com todos os seres. Um sorriso, por exemplo, quem não pode dar? Um abraço, acolher alguém com simpatia. A lenda diz que quando Deus terminou o homem, olhou para a face do homem e ele estava muito feio, sisudo. Deus foi até um canteiro, pegou uma flor, colocou na boca do homem e nasceu um sorriso. Um sorriso é uma flor do coração, da alma, que oferecemos ao nosso irmão. Então quem não pode fazer caridade, quem não tem condição de ajudar um pouco que seja, com uma palavra amiga, às vezes até com silêncio. Pessoas vêm conversar conosco, eu ouço, dali a pouco eu sou, gente, mas eu estou tão melhor. Eu penso assim, não fiz nada. Ele não se entrega à emoção, senão ele não faz o trabalho. Nós temos emoções, não somos nossas emoções. É muito importante saber, porque a gente para de reagir por automatismo. Alguém grita, você berra. Alguém bate, você dá... Não, você tem que comandar-se.
Autoconhecimento leva ao autocontrole. O nosso tempo está caminhando para o encerramento. É uma horinha, né, meu irmão? Uma horinha de fala. Veja bem, eu gostaria de deixar uma história muito singular que fala do poder do amor e do poder do afeto. Que o amor, se a verdade liberta, a verdade não apenas estudada, o conhecimento desperta, somente a vivência liberta. O conhecimento que liberta é o conhecimento atitudinal, conhecimento ação. Por isso o Espiritismo fala de caridade como essa postura de vida. Não é só para fora, é algo que nasce na intimidade da alma, na fé, como diz o Evangelho. A caridade é filha da fé. Fé em que, Rossano? Em Deus, nessa regência maior, na imortalidade da alma, na reencarnação que nos oportuniza avançar sempre, na misericórdia divina. Essa é a nossa fé, que nos faz caminhar seguros, ainda que errando, vacilando, titubeando, mas fiéis à proposta do bem. Então, meus irmãos, a gente vê que o amor, que é a fé que produz ações nobres, se a verdade vivenciada liberta, somente o amor felicita. Muito dificilmente encontraremos a tão sonhada e decantada felicidade fora da vivência. E a vivência do amor em momentos diários, não é nas grandes obras. As grandes obras são expressões também de amor. Madre Teresa de Calcutá dizia: o mais importante não é fazer grandes coisas, é fazer pequeninas coisas de forma grandiosa. Às vezes a gente faz um seminário de 3, 4, 5 horas, aquele movimento, às vezes na saída, a atenção que a gente dá a um companheiro, uma companheira, uma conversa, uma prosa bem mineira, se tiver um cafezinho melhor ainda, eu já subi, já tomei um cafezinho, aquela conversa, aquela sementinha que a gente deixa e também recebe, porque somos todos aprendizes, estamos todos crescendo, ali foi feito um trabalho espiritual. O trabalho espiritual você faz em qualquer lugar. O centro espírita é um núcleo preparado para trabalhos muito profundos e sérios. Mas o espírita é espírita em todo lugar. Onde Jesus pregava? Na sinagoga? Sim. Mas também no lago de Genezaré? Sim. No alto da montanha? Sim. Ele auxiliava onde estava. Porque o grande erro nosso foi separar religião de vida. Ah, é domingo, hoje eu vou à missa, hoje eu vou ao culto, hoje eu vou à reunião espírita e depois eu estou mundano? Não. Aqui é o Tabor. Na igreja católica, evangélica, no templo budista, a gente eleva a frequência, arrebanha conhecimento para ir para a arena existencial, onde há dificuldades, desafios, problemas, e todo esse material de estudo deve nos ajudar. Jesus nos ajuda tanto. Sexta-feira, conversando com Pedro na viagem, falei: gente, 5 atividades. Trabalhei na sexta até 11h30 da manhã, fui em casa, tomei um banho, fui para Dores. O Pedro me ajuda nas viagens do Espírito Santo, porque eu tenho um problema. Na vida passada, ou eu fui muito rico e tive motorista particular, ou muito pobre e nunca dirigi. Porque eu tenho um problema para entrar. Quando eu pensei em Colatina, nunca fui. Como que eu vou fazer? Se o Pedro não dirigir, então ele é um médio de transporte e ele me leva onde a gente precisa aqui no Espírito Santo. Eu sou ando com gente boa. Apóstolo Pedro, no Espírito Santo é André Luiz, em Minas é André Luiz, tem Sheila também, só gente boa. O piorzinho sou eu, o falador. Então, o amor, meus irmãos, é essa possibilidade da felicidade verdadeira. Fora da caridade não há salvação. O que vale dizer? Fora do amor em ação não há alegria de viver em lugar algum. Eu quero ir encerrando nossa breve fala. Espero, quem sabe, ano que vem retornar. E vou deixar, eu sou ousado. Os Espíritos disseram que o mundo está mal porque os bons são tímidos. Eu não sou bom, sou mais ou menos, mas sou ousado. Ano que vem, se der, vamos fazer um seminário de 3 horinhas aqui. Eu me convido, estão vendo? Um seminário sobre saúde e espiritualidade. Fizemos ontem em Vitória, no Irmão Tomé, fantástico. O Fábio participou. Bom, né, Fábio? Ele não vai falar mal, senão não leva ele de volta. Mas
Um seminário, porque a gente se encontra mais, conversa mais, bate mais papo, tem um intervalo para a Santa Ceia. A Santa Ceia é um cafezinho com biscoito. Se Jesus comeu, nós não vamos comer. Então, um intervalo, para um lanchinho. 3 horas a gente encerra, ninguém cansa e sai com gosto de quero mais. Mas eu queria encerrar esse nosso encontro contando uma história que fala desse poder do afeto e do amor nas nossas vidas. Uma jovem, muito bela, louca para encontrar o seu príncipe encantado, que não é novidade nas jovens, né? Mas quando elas não encontram o príncipe encantado, vai o príncipe catado mesmo, o primeiro que passa. Elas cavam isso aqui mesmo, não encontrei esse negócio, não é? O príncipe catado é o mais comum, o encantado é raríssimo. Mas ela estava numa festa, num baile, quando chegou um jovem, muito eloquente, quase verborrágico, falando muito, gesticulando, muito elegante. Não era necessariamente uma elegância de roupa, porque a elegância é um estado de alma. É uma forma de olhar, de dizer, de se expressar. É a presença do Cristo no ímã da alma, na consciência, no olhar. Se os seus olhos forem luz, todo o seu corpo terá luz. Então, elegância é um estado de alma. E ela olhou e viu aquele jovem, se encantou, apaixonou-se. A paixão, segundo os cientistas, dura entre 2 e 3 anos. Eu costumo dizer aos meus alunos, não casem antes disso. É um risco, porque a paixão pode se transformar em amor. Mas se depois de 3 anos não se transformar em amor, vai faltar as enzimas necessárias para a alegria de viver. Então o principal é a boa sintonia. Diz Rubem Alves, quer saber se você pode casar com alguém? Pergunte-se, eu gostaria de conversar com essa pessoa o resto da minha vida, de partilhar os ideais, os meus sonhos, a minha vida, de conversar, mas conversar sim, porque isso está além do sexo, da atração física, que com o tempo diminui, mas a espiritualidade, a sintonia, a alegria de partilhar, de jantar juntos, de almoçar juntos, de comer um cachorro quente juntos, de partilhar um céu estrelado, de visitar um lugar diferente, isso dá alegria ao casal. E a jovem apaixonou-se, até que um dia o rapaz disse 2 coisas. Falou, meu bem, eu quero me casar com você, você aceita? Ela foi no céu, foi ao céu, ficou feliz e disse, é claro, mas tem um porém. Eu sou o último dos filhos, minha mãe teve 5 filhos, eu não tenho condição de construir uma casa, eu sou pobre, mas eu não posso abandoná-la, teremos que morar com mamãe. Aí ela não foi ao céu, ela foi em outro lugar. Ela ficou abatida. Ela pensou, a minha casa, o meu sonho, o meu marido, o meu tempo, o meu espaço, os meus filhos, porque a gente é possessivo, tudo é meu. Minha esposa, André Luiz, levou um susto quando voltou ao plano físico e viu a esposa dele com outro. Quase voltou para o umbral. Aí ela pensou, mas estava tão apaixonada, aceitou. Já no início, no primeiro contato, ela não gostou da sogra. Uma senhora de cara macerada, de cabelo desgrenhado, poucos cuidados, analfabeta. Falou, gente, essa caiu do céu. A vassoura quebrou mesmo. E ela caiu. E começou a gerar aquela aversão, sem conversar com a senhora, ela já não foi gostando. Aquela senhora na casa que ela sempre havia sonhado, não tinha espaço para nada. E foi virando uma ideia fixa, negativa, tão ruim que ela passou a odiar a mulher. O filho chegava para almoçar, se a mãe estava à mesa, ela se retirava para o quarto, ele percebia, e ele falava, mas minha mãe é uma pessoa tão boa, e ela odiava mais ainda. Se falasse da comida da mãe, ela odiava. Os maridos, não falem muito de comida de mãe, pelo amor de Deus, não fala, porque a esposa fica, se elogiar muito, elas sentem. Mas ela ficou tresloucada com aquela ideia, e decidiu, num estado de total perturbação, matar a velha. Foi até um feiticeiro da redondeza e disse, eu não aguento mais, eu quero meu marido só para mim. É o egoísmo, eu quero matá-lo, e dizem que o senhor resolve tudo. O homem olhou e disse, um segundo. Foi intimidado do lar, voltou com um vidrinho, com líquido transparente, fala, a senhora vai levar todo o café da tarde, ao longo de um mês, a senhora vai pingar 2 gotinhas, ela vai sorver. No final de um mês, ela morre envenenada.
na intimidade do organismo. E aí, ela assim fez. Pensou, ainda vou ter que ter. No segundo dia, a mesma coisa, no terceiro dia. Na segunda semana, começaram um assunto. A senhora falou um pouquinho da sua vida, da sua luta. Lavou roupa a vida inteira para criar os 5 filhos. Uma luta, mas com dignidade. Por isso os filhos a amavam tanto. Por isso o filho mais novo não teve coragem de abandoná-la. E aí, ela foi observando que aquela mulher era uma guerreira, que era uma mulher dinâmica, simples, mas de uma inteligência singular. Criar 5 filhos com dignidade, lavando roupa, e todos cresceram de forma educada. Tanto é que seu marido era um gentleman, era uma pessoa. Eu perdi o juízo. Eu estou envenenando essa mulher. Na terceira semana que ela lembrou, voltou até o feiticeiro e disse: pelo amor de Deus, eu estava louca. A minha sogra é uma mulher extraordinária. Eu quero que o senhor reverta o processo. E ele disse: não dá mais. Como assim? Não dá mais. Não me diga que nesse intervalo de lá a aqui, ele disse: sim, ela morreu. Eu disse: pelo amor de Deus, como ela morreu? E ele concluiu: aquela velha mulher morreu. Nasceu outra, uma nova mulher, graças às gotinhas de afeto e de atenção que você colocou no café. Aquilo era apenas água. Eu só queria oportunizar um contato entre as almas, para que você percebesse quem de fato era aquela alma. Ela é de fato uma guerreira, só que você não tinha percebido. Ela de fato é sisuda, porque já sofreu tantas humilhações, mas venceu todas as batalhas, e você ainda não tinha observado. Porque o essencial, como dizia Antoine de Saint-Exupéry, é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração. E é por isso que nesta manhã, trazendo essa mensagem singela de amor, gostaríamos de dizer a todos os irmãos, encarnados e desencarnados, que vale a pena amar, e que todo mundo pode fazer algo. Ninguém é tão pobre que nada tem a oferecer, nem tão rico que de nada necessite. E com a Amélia Rodrigues eu gostaria de dizer, falando dessa possibilidade de servir: Senhor, eu reconheço a minha pequenez, mas por isso desta vez eu venho rogar-te misericórdia. Eu gostaria de ser uma galáxia de estrelas para iluminar a terra inteira, mas se eu não conseguir, eu te quero pedir para ser um pirilampo na noite escura, iluminando a treva, a amargura de quem anda na escuridão. Eu gostaria de ser um jardim de flores de todas as cores, para embelezar as paisagens da terra, mas se eu não possuir os recursos que esse desejo encerra, permita-me ser uma rosa solitária na frincha da rocha, embelezando as paisagens da terra. Eu gostaria de ser um trigal maduro, para repletar de pão a mesa da humanidade inteira, mas se eu não conseguir, eu te quero pedir para ser um único grão que, caindo ao chão, me multiplique no milhão e enriqueça a humanidade com a bênção do pão. Eu gostaria, Senhor, de ser a montanha altaneira, de onde se pudesse avistar a terra inteira, mas se eu não lograr, permita-me ser uma pedra, pavimentando o caminho por onde passa o herói na busca do seu destino e de sua autoiluminação. Queria ser, Senhor, uma escada que conduzisse o artista, o esteta ao seu ideal, mas se não der, deixa-me ser pelo menos o primeiro degrau. Queria ser compositor, declamador, musicista, cantor, para cantar a tua beleza, o teu evangelho de luz. Mas se eu não conseguir, Jesus, deixa-me ser uma árvore, com a estrada sob sua sombra, ou então estar ali no chão, esperando de mansinho, passar o coração pelo meu caminho, e quando ele se for, eu lhe possa dizer: olá, amigo, para onde vai? E se ele olhando para trás me inquirir: quem és tu? Eu lhe possa dizer: sou teu irmão, dá-me tua mão. Sou teu amigo, eu irei contigo. E lado a lado eu possa declamar: Senhor, muito obrigado porque eu nasci. Muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado por crer em Ti. Pelo Teu amor que nos ilumina e felicita. Pelo abraço carinhoso de todos os irmãos presentes. Pela oportunidade desta casa abençoada de estudos espíritas. Muito obrigado, Senhor.